Homem que a própria Bíblia diz que ele tinha muito respeito diante do seu Senhor e que ele era muito respeitado por todos. Escorrer dos seus olhos lágrimas, e nem deixar o seu semblante se abater. Naamã era assim na frente dos outros. Mas eu não sei qual é o problema que você tem escondido. Você tem vivido nem o que você tem passado. Mas eu sei que a história de Naamã
A Bíblia vai dizer que Naamã sai dali muito contrariado e muito revoltado, porque é assim, às vezes a gente começa com do homem de Deus, de Eliseu, que tipifica Deus nessa passagem bíblica, não foi satisfatória para ele. E ele sai resmungando: poxa, não tinha rio melhores lá, o Tigre e o Não é hora de parar, é hora de continuar em frente, é hora de seguir adiante. Não pare. Os servos de Naamã tipificaram a pessoa do Espírito Santo.
Sabe que agora o homem de Deus não manda o seu servo recebê-lo, vai pessoalmente. Jesus de Nazaré de lado, eu quero te convidar a mergulhar em Jesus de Nazaré nesta tarde, neste dia 5. Que Deus possa, hoje, que você possa entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eliseu tipificou a pessoa de Deus, Geazi e os servos de Naamã